mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, o Senhor deve estar se perguntando, pastor, por que o Senhor está louvando este hino? É porque esse hino, irmãos, ele marcou muito a minha vida. Marcou muito esse louvor, esse hino da harpa. Meus amados irmãos, eu me recordo um breve testemunho muito edificante. Quando Deus quer fazer uma obra na vida de alguém, descanse teu coração, irmão. Deus tem os seus meios de estar trabalhando, de estar agindo no coração de cada pessoa. Eu me lembro que quando a minha irmã Beatriz morreu, o diabo colocou no meu coração uma revolta muito grande. O diabo colocou no meu coração uma revolta e um ódio para poder matar as pessoas que havia feito mal com ela. E por um determinado de tempo, eu fiquei tão cego pela vingança que eu já não dava mais ouvido a ninguém. E eu só queria fazer o mal. E quando foi num dia do velório da minha irmã, eu não dei conta de ir. Eu fiquei em uma casa com os meus colegas. Naquele dia eu usei muita droga e a revolta em minha mente. E quando foi em um domingo pela manhã, nós estávamos ouvindo um som de rap muito alto o som de rap. E dentre outras músicas que a gente ouvia, como funk, etc. Irmãos, e do outro lado da rua tinha umas irmãs do círculo de oração que estavam louvando de manhã na igreja. E ela estava louvando este louvor. Quando ela chegou neste louvor, algo martirizou e marcou a minha vida, irmãos. Porque nós estávamos na sala, o som estava bem alto, e eu, deitado em um sofá, eu comecei a ouvir aquele louvor. E eu falei para os meus colegas bem assim, vocês estão ouvindo que as irmãs do outro lado estão cantando, está muito alto. E eles falam assim, não, as irmãs estão lá do outro lado, está incomodando, não. Eu, não, moça, aumenta o som aí. E eles aumentou o som, e aquele louvor das irmãs estava entrando dentro da minha alma. E estava vindo dentro de mim, eu tentava fugir daquilo e não conseguia. E esse louvor, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Na verdade, a minha alma estava angustiada. Na verdade, a minha alma estava gritando por algum tipo de socorro que eu não sabia como eu encontrava esse socorro. A minha alma gritava, irmãos. Ao mesmo tempo que o diabo estava agindo de um lado na minha vida, para tentar me cegar e me encher de ódio e de vingança, para poder procurar quem havia feito aquilo com a minha irmã. Do outro lado, o Espírito Santo de Deus estava tentando me fazer entender um sentido, uma razão para a vida. E a minha alma gritava de angústia, gritava de dor. E eu não tinha um discernimento que só em Deus eu poderia encontrar refúgio. E eu bebia, usava drogas, mas nada tirava esse vazio de dentro de mim. Até que aquelas irmãs chegou a um certo ponto e encerrou aquele louvor. E eu falei para meus colegas bem assim, vocês viram, moço? Estava atrapalhando o nosso som aqui. Eles falaram assim, não, Luciano, é porque o negócio era comigo. Eles, não, Luciano, não está atrapalhando nada aqui não. As irmãs não estavam nem usando microfone, estava lá do outro lado, nem microfone estava usando, irmão. Mas o Espírito de Deus ecoou aquela voz até onde eu estava, para poder trazer ao meu coração que o que Deus queria é que eu perto dele, o amor de Deus se revelando para mim. Irmãos, muitos me veem um pastor, às vezes um pouco sério, às vezes me veem que é a pessoa assim um pouco duro,
Mas Deus sabe, eu sou como uma criança na presença de Deus. Eu sou como uma criança. Eu prego e ensino na veracidade da palavra, porque Deus me tirou dos raps, Deus me tirou dos funk, das baladas. Não é para poder viver tudo isso dentro da igreja hoje, para poder ensinar o mesmo Jesus que me alcançou, o mesmo evangelho genuíno que me alcançou, é o mesmo que eu desejo que alcance outras vidas, outras almas. Porque só o verdadeiro encontro com Jesus que preenche toda lacuna vazia dentro da nossa alma, irmão. Quando você conhece algum cristão deprimido, angustiado o tempo todo, é porque ele precisa de ter um encontro com o Senhor Jesus para poder preencher este vazio. Aquele louvor passou o dia todo martirizando em meu coração, irmão. Quando foi à noite, eu passei na frente de uma igreja. Veio uma voz que tomou de conta de mim. E falou mais forte do que eu, aquela voz. Falou assim: Luciano, entra para dentro desta igreja. Entra para dentro dessa igreja. Confesse todos os seus pecados. Chame o pastor dessa igreja. Vai lá até o pastor, confessa a ele, fala tudo o que você está sentindo. Fala que você está com ódio, que você está com um sentimento de vingança. Fala tudo para ele, põe para fora, entra lá dentro. É o Espírito de Deus tentando fazer a obra em minha vida, me chamando. Porque Deus sabia que o diabo estava com um laço preparado para mim. Dentro de poucos dias depois, eu levei a facãozada nas costas, irmão. Deus me chamou pelo amor. Deus fez de tudo para que eu viesse pelo amor. Mas eu não dei ouvido à voz do Senhor. Você pensa que eu me alegro em ter primeiramente levado uma facãozada, ter dado como morto para depois vir se arrebatar, para depois vir? Não. É para ter vindo pelo amor, ter ouvido a voz de Deus, Deus falando comigo, usando os seus servos, que quantas vezes na frente de boate eu cheguei a chorar, irmãos, veio a durão. Não demonstrar sentimento para ninguém. E na frente de uma boate, um dia um rapaz começou a pregar para mim, falar tudo concernente à minha vida, e falando do projeto de Deus na minha vida. Eu chorei, não aguentei me conter. Eu chorei. Quantos livramentos de Deus na minha vida. Eu me lembro que quando a minha mãe morava em uma chácara, que ela tinha levado um cano em uma casa que ela tinha, e ela foi morar numa chácara. E a minha irmã, a diaconisa Luzinete, é a única evangélica da família. E ela foi na chácara orar por mim. E depois que ela terminou de orar, irmãos, a minha mãe manifestou o demônio. A minha outra irmã manifestou o demônio. Ela repreendeu o demônio. Das duas. E depois ela veio até a mim. Deus falou comigo e disse: meu filho, você ia morrer no ano novo, mas eu corto o laço do diabo, porque eu tenho uma obra na sua vida. Eu sinto a presença de Deus, irmãos, quando eu falo as coisas que Deus fez na minha vida. É algo muito forte. A glória e a honra é para Deus. A minha irmã entregou a profecia para mim. E isso é na semana, dentre o Natal, para chegar para o Ano Novo. Pois eu não dei credibilidade, saí com os meus colegas. Uma moça se interessou por mim. Passou um pouquinho, o ex-namorado dela chega com 38, põe na minha cabeça e começa a lecar. Eu não tive reação para nada. Meus colegas me arrastou para o carro. Ali eu vi o amor de Deus se revelar. Meus colegas foram até o rapaz e falou assim: olha, o Luciano, o cabeludo, eu tinha um cabelo grande. Foi essa mulher que deu de cima dele. Foi ela que quis ficar com ele. Não tem nada a ver, ele não conhece ninguém aqui não. Isso foi na cidade aqui perto, aqui, cidade de Formosa. E ele falou assim, ele pegou e foi lá num carro e mostrou a arma. Com as balas tudo com as goiadas em cima da bala. Ele falou assim: você não morreu porque você hoje é o seu dia de sorte. Mas nunca foi sorte, sempre foi livramento de Deus.
sempre foi livramento de Deus. O 38 lecou na minha cabeça, irmãos. E quantos livramentos, se eu for falar de livramento, quando eu vivia nas baladas, vivia no meio dos frevos, quantos livramentos Deus me deu. O amor de Deus se revelando o tempo todo, me chamando para servir a Ele. E constantemente o Espírito Santo queimava em meu coração e dizia: meu filho, vai para a igreja, porque é lá que eu ia ouvir a palavra. Eu era muito ignorante, irmãos, concernente às coisas de Deus. Eu era muito incrédulo. O diabo conseguia cegar o meu entendimento de uma maneira tanto que eu não acreditava. Mas Deus, pela sua misericórdia, me resgatou. Eu lembro que eu sonhava, irmãos. Eu não entendia os sonhos que eu tinha. Mas Deus mostrava para mim o que Ele tinha na minha vida. Um dia eu falei bem assim: eu vou dar muito gosto para minha mãe, para minha família. Eu vivia perdido, eu sumia de casa, irmãos. Eu saía na sexta, no sábado e no domingo, voltava só na segunda. Minha mãe preocupada, minha família preocupada, se esse Luciano está vivo. Voltava nas festas, não ligava para nada. Ligava para nada. Até que eu sonhava constantemente, irmão, eu não sonhava do jeito que eu estava no mundo. Como é que um bocado de gente fala que veste não tem nada a ver? Veste tem a ver sim, é bíblico. O caráter de um cristão, as vestes não definem o nosso caráter. Mas o nosso caráter se define ao tipo de veste que eu uso. Eu era mundano, irmãos. Eu gostava de bermudão da Ciclone, de roupas da marca da época. Bonezão à barreta, ou de touca. E eu sonhava, eu todo social, calça social, blusa social. E eu com uma maleta na mão, subindo a escada de um avião. E uma luz muito forte em mim. E eu acordava espantado, porque eu não usava aquele tipo de roupa que, na época, para mim que usava aquela roupa ali, eu falei assim: é crente que usa isso. E eu ficava pensando assim: se algum dia eu vou ser crente? Eu pensava desse jeito. Mas eu já mostrava, e isso se cumpriu na minha vida quando eu estava no ministério itinerante. Quantas vezes eu estava subindo a escadinha do avião, subindo em direção ao avião, no aeroporto, eu de todo social, com a maletinha com a minha Bíblia dentro, a mochila, eu lembrando do que Deus me mostrava. Quantas vezes eu sonhava eu chegando na casa da minha mãe, todo social, de terno e gravata, e uma luz muito forte em mim, e eu chegando na casa da minha mãe. Deus já me mostrava tudo. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te separei e te consagrei a profeta. Deus, Ele nos chamou e nos separou e nos consagrou antes mesmo da gente nascer. Deus já tem um propósito nas nossas vidas e na hora certa Deus vai nos trazer para a presença dEle. Por isso que os demônios lutavam comigo demais, irmãos. Os demônios lutavam demais. Era muita pombagia em cima de mim. A minha mãe falava bem assim: eu não entendo, nem as minhas meninas, mulher, recebe carro de mensagem aqui na porta. E o Luciano recebe carro de mensagem de mulher que louca por causa dele. Mas eu entendo que tudo é influência de pombagia para poder me enlaçar naquela vida de prostituição e não me tirar daquela vida. Me prender naquilo. Mas Deus foi misericordioso. Quantas vezes, irmão, eu vivi isso. Eu chegava da boate, o corpo cansado. Eu vinha mais cedo para casa, era 3 horas da manhã. Quando eu deitava, eu via, os demônios vinham, apossavam do meu corpo. E quando me dava por conta, eu estava dentro da boate de novo. Porque eles me levavam para lá, mesmo meu corpo cansado, querendo ficar em casa. Eles me levavam para poder me escravizar o meu corpo. Quantas vezes aconteceu isso?
O diabo fazia de tudo para poder nos escravizar, irmão. Para poder me prender naquilo ali. Mas a força de Deus é maior do que a do inimigo. E quando Deus tem um projeto na nossa vida, Ele nos resgata por cento da tua vontade e nos cobre com o teu sangue, nos guarda e não deixa mais o diabo nos tocar, a não ser que seja permissão dele, para que venha a experiência e para que a gente venha saber que Deus é mais poderoso do que o inferno inteiro e aqueles que estão com Deus é guardado debaixo das asas do Onipotente. Então, Deus foi misericordioso, irmãos. Por isso que eu sou grato a Deus todos os dias. Muitos não entendem porque às vezes eu passo noites e noites de joelhos, perdendo noite e sono. Não é perdendo noite, é ganhando noite. Falando com Deus. Às vezes eu oro de um por um dos irmãos, em áudio de oração. Fico ali horas, oro pelo um, oro pelo outro, intercedo, orando, conforme está escrito em Timóteo capítulo 2, orando, intercedendo, porque Deus nos chamou, foi para isso. Para poder estar orando pelas vidas, intercedendo. Ah, pastor, quem é intercessor é Cristo. Sim, Jesus é o nosso intercessor supremo. Mas nos levantou, conforme está escrito em Timóteo capítulo 2, que nós rogamos ao Senhor para que todos os outros venham a ser salvos e venham a ser alcançados pelo pleno conhecimento da salvação. Devemos orar uns pelos outros. Então que possamos cada dia mais se apegar com Deus, irmãos. Cada dia mais se entregar em viver a vontade de Deus. Vale a pena você renunciar a você mesmo para poder fazer a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse testemunho, deixe o seu like, para que assim possamos alcançar mais almas, mais vidas, em nome do Senhor Jesus.